entanto, os povos que habitavam o Egito utilizavam, além da lua, outros astros. A estrela Sírius era uma importante referência de marcação do ano para os egípcios. Quando ela aparecia no céu, era a época de lua cheia do rio Nilo. Então, nesse período da estrela Sírius, o Nilo ia encher, porque eles tinham a preocupação do rio encher. O rio Nilo corta o Egito, e o Egito está num local de deserto. Se não fosse o rio Nilo, não haveria civilização egípcia. Eles vivem ainda hoje, quando se trata de agricultura e pecuária, do que o rio favorece. Antigamente, o rio Nilo era muito caudaloso, ainda é, mas era muito mais. E o rio Nilo, quando ele enchia por quê? Porque lá na cabeceira do rio Nilo, que está um pouco acima ali, na Armênia, ela era gelado, né? Então a água degelava, o gelo se tornava água, escorria para a parte do rio Nilo e ele transbordava. Quando ele transbordava, alagava todas as margens e trazia humus. O que é humus? É um adubo. Então a terra ficava fertilizada, propícia para o plantio. Tia, Oi. minha câmera travou hoje, ela tá toda preta. Eu vou tentar arrumar, tá? Tá, Emanuele. Vamos lá. A partir de então, passou-se a utilizar o ano solar de 12 meses. Solar de 12 meses de 30 dias, totalizando 360 dias. Ao final do ano, os 5 dias que faltavam antes de a estrela Sírius aparecer no céu, eles eram dedicados aos deuses de seu panteão, com muitas oferendas, rituais e festividade. Ou seja, no Egito aqui bem antigo, né, eram um ano com 360 dias oficiais e 5 que sobravam eram dedicados aos deuses. Então, na verdade, eram 365. Vamos aqui. Outro calendário importante na história da humanidade é o Juliano, desenvolvido pelo romano Júlio César. Quando? No ano 1 antes de Cristo, com base no movimento de translação da Terra. O calendário juliano, assim como o egípcio, passou a orientar-se pelo Sol, solar, não lunar, respeitando as estações do ano. O calendário que utilizamos hoje, atualmente, tem como base de medição o nascimento de Cristo e foi criado pelo Gregório Papa XIII, no século XVI, em substituição ao juliano. E ele também se baseia na orientação do Sol, com 365 dias e 6 horas. Assim, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, com 366, que vai juntando 6 mais 6 mais 6 mais 6, que vão dar 24 e que vira um dia e uma noite, ou seja, o ano bissexto. Nessa cultura, que é a nossa, segue a base greco-romana e por isso utilizamos o calendário e a forma de enxergar e de medir o tempo dos ocidentais. Os 7 dias da semana e os meses alternados entre 30 e 31 dias, exceto de fevereiro, que varia de 28 ou 29 dias, quando os anos são bissextos. Aprendendo um pouco mais. Máquina. Tia Tânia, Sim, pode fazer uma pergunta? claro. O que é dos anos bissextos? Bissexto é o ano quando, assim, ó, de 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto. O que é o bissexto? É porque o nosso... Olha para mim, então. Giovana, olha para mim, então. Bugou, fala de novo, tia. O nosso ano
tem 365 dias e 6 horas. Só porque o nosso dia tem 24. Então, não tem jeito, sobra 6 horas. Então, sobra 6 horas desse ano, sobra 6 horas do ano que vem, do outro ano. Quando é do outro, já vai juntar e vai dar mais um dia. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24, mais um dia. Então, por isso a gente fala bissexto, porque é o ano que vai ter um dia a mais em fevereiro. Tia, então, na verdade, Obrigada. nenhum ano é bissexto. Todo ano sobra, tem 6 horas, só que não é contada. Isso. E aí, quando junta 4 anos, né, na inteira de 4, aumenta um dia. É só isso. Então, eles falam Tia, que é o ano... então bissexto é o ano que de 6 em 6 horas? Não, é o ano que tem um dia a mais, em fevereiro. Tá. Ano bissexto é o ano que em fevereiro tem um dia a mais. Por que tem um dia a mais? Porque foi juntando 6 de um ano, 6 do outro, 6 e mais 6 foram 24 horas, que tornou-se um dia, Giovana. Obrigado. Por nada, bem. Tia, então quem nasce no ano de bissexto faz aniversário de 4 em 4 anos? É assim. Quando você, por exemplo, imagina que a tia Tânia nasceu no dia 29. Para não fazer aniversário de 4 em 4 anos, que é um pouco esquisito, o cartório registra ou no dia 28 de fevereiro ou no 1º de março. Entendi. Porque senão fica assim, um ano você não tem, no outro você não tem, no outro você não tem, quando for no outro você faz 4 anos de uma vez. Seria muito esquisito. Muito esquisito aí, né? Então, assim, eles jogam para menos ou para mais, de acordo com o que o pai ou a mãe ou o responsável faça a opção. As horas não passavam. Estávamos todos alinhados, em pé, e a professora perguntava a cada um: quanto é 9 vezes 7? Tic-tac, tic-tac. E nem dava tempo para um novo tique. Lá vinha uma varada na mesa. Quanto é 9 vezes 7? 70. O próximo. Parece estranho ver uma professora agindo assim, pois sou da época em que as crianças sofriam castigos severos na escola, onde o tempo, por vezes, parecia não passar. Tínhamos certeza de que havia algo errado, por exemplo, com aquele relógio que ficava dependurado. Era tic-tac, tic-tac, e o ponteiro parecia jamais sair das 11 horas. O tempo não passava. E o meu desejo, assim como o de todos os meus colegas, era a existência de uma máquina milagrosa que nos transportasse para o tempo distante daquele martírio. E quem já não pensou em viajar pelo tempo? Entrar em uma máquina que nos transportasse para o passado ou então até o futuro? Reaproveitar momentos guardados na memória que foram prazerosos, pular os desagradáveis, vislumbrar um futuro que seja melhor, é um sonho de muitos. Mas você sabia que isso é possível quando desejamos conhecer a história da Terra? Sim, dá para retornar ao passado e conhecer o futuro e partir do presente, passado e futuro revelados. Há mais de 200 anos, um geólogo escocês chamado James Hutton, ao observar os ambientes naturais, notou que ações que ocorrem diariamente, como a erosão, o transporte e a deposição feito pelos rios, pelo vento, pelo gelo, pelo mar, poderiam ser utilizadas para interpretar a origem das rochas sedimentares formadas há milhões de anos. Assim, esse cientista indicou que compreendêssemos os fenômenos atuais da natureza, poderíamos interpretar as informações contidas nas rochas sobre a história do passado da Terra. Mas esse não é o único jeito de viajar no tempo.
O estudo dos fósseis também é uma passagem garantida rumo ao passado. Isso porque alguns se preservam de maneira excepcional. Neles podemos encontrar órgãos internos e até mesmo os músculos de seres que viveram na Terra em épocas distantes. As janelas para as viagens no tempo, como as rochas ou os fósseis, nos mostram ainda outro aspecto interessante. Assim como antigos mares se transformaram em montanhas ou florestas, terminaram como grandes desertos, o momento em que vivemos reflete o nosso passado. Todos os ambientes existentes na Terra, com suas plantas e animais, são o produto das transformações de milhares ou mesmo milhões de anos. E o futuro? Como conhecê-lo? Para tanto, não é preciso máquina do tempo. Basta olharmos o tempo presente, que no futuro terá sido nosso passado. Você já pensou em viajar no tempo e conhecer culturas que já não existem mais? Já imaginou como seria poder ir para o futuro e saber o que está acontecendo daqui a 30 anos? Crie uma história que responda a essas indagações. Escreva em seu caderno sobre qual cultura gostaria de conhecer e como imagina que era a vida desse outro tempo. Em seguida, escreva também sobre como você imagina que será a vida daqui a 30 anos. Explore sua imaginação. Tia, na verdade, dá Tânia, pra viajar no tempo. tia Tânia, Gente, espera um pouquinho, Giovana. Eu vou ouvir primeiro o Davi, depois eu vou ouvir você. Todos podem falar. Fala, Davi. De verdade mesmo, dá para viajar no tempo. Tem duas formas, que é a gravidade e a velocidade. Quanto mais rápido você tá, mais rápido passa o tempo para você. E quanto mais gravidade, mais devagar vai passar. Esse passar aqui não é esse passar que você explicou, né? Esse passar aqui é mesmo como se fosse aqueles filmes onde a gente vê uma máquina do tempo. Tem até uns filmes legais com relação a isso, né? Porque você entra na máquina do tempo e vai para a frente, que é o futuro, ou volta, que é o passado, né? Pode visitar, por exemplo, o Egito Antigo, a Grécia, pode ir lá na era dos dinossauros, na formação do mundo, e então isso vai ser variado. Fala, Giovana. Giovana? tia, como assim dependurado? Tipo, com aquele relógio que ficava dependurado. Como assim? É porque Pendurado? ainda existe relógios de parede. Então, esses relógios de parede estão presos na parede, estão dependurados. Tá. Entendeu? Estão dependurados. Inclusive, tem casas e tem museus que conservam relógios antigos. Tem até aquele que sai o passarinho e canta cucu, cucu, cucu. Ainda existe esses? Existe. Tem pessoas que têm relógios antiquíssimos, né? Tem uns mais antigos, uns antigos, mas não tão antigos. Tem uns com os pêndulos, né? Que batem. Dum, 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 né? Então, tem vários relógios antigos, tá? Obrigada. Meu avô, meu pai também. Tem também? O meu pai tinha um relógio de bolso, não de pulso, de bolso. Vamos ver aqui. Quer ver? Tia Tânia, Oi, pode o que falar. é um martírio? É uma coisa difícil, né? Eu estou passando por um martírio, estou passando por uma fase difícil. Tia, Isso aqui. Espera, pode falar, Giovana, eu estou aqui, estou arrumando um relógio aqui para vocês. Pode eu falar. posso te fazer uma pergunta? Você não vai ficar magoada comigo? Não, A sua mãe ficou sozinha? não, eu moro aqui. Então, mas ela vai ficar sem marido? Vai, ou viúva, É. né? Desculpa pela pergunta, tia. Não, sem problema, fica tranquila. Isso é assim mesmo. Olha aqui, isso aqui são relógios. Opa, sumiu. Esse é muito antigo. Quer ver? Não, gente. Tia, volta Eu já na vi outra um. aba de relógio de que você estava pesquisando. Aqui, olha, Isso. esses aqui são relógios de bolso.
O meu pai tinha um assim, ó, parecido com esse, né? Desse jeito aqui, assim, ó. E tem mais antigo ainda, querem ver? Quer ver? Esse aqui, ó, é em algarismo romanos, ó. Gente, Eu minha já vi um desse. internet tá Esse igual é o algarismo nossa, romano. não anda. Ai, vou comentar não, gente, porque não dá. Aqui, vamos pôr imagens para ver se aparece mais. Nute é caro? Olha, esse aqui, olha. Estão vendo? Então, assim, vai variar. Tem até de ouro. Desses aqui tem até de ouro. Não estou falando que esses aqui são, não, mas tem. Até de ouro. Olha que diferente desse aqui. Esse aqui Eu já vi um filme. bem antigo. O do meu pai era assim, ó. Assim, Meu avô tem o do meu Meu pai. avô já contou a história de como que o relógio de bolso parou de ser utilizado. É que Santos Dumont alegou para uma pessoa francesa que incomodava ele ao voar, aí criou um de pulso. Aqui, olha. Olha que bonito esse aqui. Ele fecha, tá vendo? Tem uma capinha, ó. Tampa, ó. Deixa eu ver. Agora vamos ver os relógios de parede para a Giovana ver. Lá no Cotiguar tem um, tia, que fica na parede. Mas aquele não é antigo, né? Aqui, ó. Aqui temos alguns mais antigos. Olha. Eu já vi um num filme, tia, que é um relógio, embaixo tem o relógio normal, e aí tem uma portinha. E do nada, tia, aparece um periquito e fala cucu. Não é Ele leva... periquito, não, Su, é o cuco. Olha. São antigos, olha. Olha que lindo desse. Ó. Tem uns que fica batendo assim, né, tia, uma bolinha. Esse aqui é o cuco. Vamos colocar. Aqui, tia, tem uns, tia, que tem uma bolinha que fica batendo assim, ó, pro lado e pro outro. Bolinha não, pêndulos, pêndulos. Olha, esse aqui é o cuco. Aqui, meu pai e meu avô acho que tem do primeiro, daquele que você tinha mostrado. Olha, estão vendo, Giovana? Ó. Tá? Vamos Ele é bonito, tia. Vamos lá. Tia Tânia, Oi. na casa da minha avó, eu acho que é um relógio de pêndulo grandão, é tipo do tamanho de um armário, mais ou menos. Ele é gigantesco. Aí, quando é Natal, ele dá 12 badaladas, é bem legal. Eu acho que é do avô dela. Então, É bem legal. Se é do avô da sua avó, então, ó, do seu bisavô, da sua avó, do seu pai, seu. Então, já está na família na 4ª geração. Eu não sei se é da avó da minha avó, mas eu acho que é isso mesmo. Porque é bem velho. E ele tem até peso, que depois você tem que puxar de novo, que não se ele para de badalar. Tá, a gente não fala velho, não. A gente fala antigo, tá? Não é velho, não. Velho é quando é velho, não serve para nada. É antigo. Muito, muito raro. Nossa, isso vale um dinheirão. Vamos aqui. Antes de seguir. A noção de tempo que os primeiros seres humanos possuíam era diferente da perspectiva que temos na atualidade. Apresente uma razão para essa diferença. Vamos pensar assim, ó. Os homens pré-históricos tinham relógio? Não. Então, assim, eles viam o tempo passando de que forma? Levante a mão para responder, por favor. De que forma, Giovana? Olhando pro sol, pra lua. Sim. Então, dia e noite. Sim. Hoje, nós temos alta tecnologia, né? Nós temos relógios variados, modelos caros, modelos simples, né? Nós temos o celular, e no celular tem relógio. Nós temos televisão, nas televisões também tem relógio, né? Nós temos muito mais sabedoria hoje para lidar com o tempo. E nós não precisamos nos esconder na noite. Pelo contrário, nós podemos passear durante a noite. Tem que ter um pouco de cuidado. Tá. Vou responder e mandar para vocês à tarde, tá bom? Para vocês copiarem.
Aqui. Releia a seção para saber mais e explique o que é a máquina do tempo apresentada pelo autor. O que é a máquina do tempo apresentada pelo autor? Pode voltar atrás e ver, tia? Pode voltar atrás e ver, mas quando fala assim, ó, os fósseis, qual que é a importância dos fósseis? Como assim fósseis, tia? O que é fósseis mesmo? Fósseis são restos de animais, restos de seres humanos. Os arqueólogos estudam constantemente restos de animais, de vegetais, de seres humanos. Inclusive, esses dias, numa cidade que eu não sei falar o nome lá no Egito, eles descobriram várias múmias. Várias múmias. Então, eles vão começar um novo estudo sobre as múmias. Segundo o que eu li na reportagem, algumas dessas múmias estão, assim, perfeitas. O que eu quero dizer é o seguinte, quando ela foi dessecada, ela guardou todos os seus caracteres. Vai dar até para fazer análise de DNA delas. Os sarcófagos que elas foram colocadas são todos pintados. Assim, uma beleza grande demais. Então, se por acaso, quando vocês abrirem os Instagrams de vocês ou dos pais de vocês, é importante que vocês procurem reportagens boas sobre conhecimentos gerais. E lá tem essas que eu tinha dito. Tem um meu no Instagram, depois me lembrem que eu vou mandar para vocês colocarem. Quem aqui já tem Instagram? Então, me chama. Eu tinha, tia, só que eu desinstalei. Tá, me chama depois um privado, com calma, que eu vou passar não sei como é que chama isso, para vocês seguirem, que é de história. É muito bom. Então, tá. Um perfil, tia. Então, nessa pergunta, o autor vai descrever a importância dos fósseis, ou seja, a gente saber sobre o passado para nós compreendermos o presente. Se eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não sei como é minha vida hoje. Não é verdade? Eu tenho que saber quem foi meu pai, quem foi minha mãe, para eu saber quem sou eu hoje. Na televisão, inclusive, às vezes, a gente vê programas de televisão onde as pessoas procuram o pai, procuram a mãe, se perderam no decorrer da vida. Então, isso é triste, porque o certo é que nós possamos ter o pai e a mãe, os avós, para nós sabermos de onde nós viemos, para sabermos quem somos. E darmos continuidade para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso a gente tem fotos, por isso a gente tem objetos que a gente guarda do avô, como o Pedro falou, que agora já são provavelmente 4 gerações. Então, tem que saber de onde nós viemos para sabermos quem somos, para sabermos darmos continuidade. Porque senão a gente fica solto no mundo, uma pessoa jogada do mundo. Questão 3. Sobre o tempo nos nossos dias, responda o que se pede. Apresente as formas que você utiliza para marcar o tempo atualmente. Vamos lá, Pedro. O que você usa para marcar o tempo? O relógio. O relógio. Tem mais alguma coisa que você usa? Calendário. Calendário, né? Por exemplo, semana passada foi a semana do descanso. A gente já sabia que depois da semana do descanso, nós tínhamos que pegar no embalo, que é hoje para frente. Então, é o calendário. Nós sabemos que em dezembro nós vamos ter o Natal, que em dezembro nós vamos ter férias, que em dezembro nós vamos terminar o ano escolar. Eu sei que dia 18 de dezembro é meu aniversário. Então, a gente vai acompanhando o calendário. Depois, aqui. Alguma das formas que você citou se assemelha às formas de medir o tempo apresentados no capítulo? O nosso capítulo falou de relógios? Sim. Falou de calendários?
Sim. E o nosso calendário hoje, ele é baseado no Sol ou na Lua? Na Lua. É Lua, quer dizer. No Sol. O dia Ué, e a tia, como no noite, ele é Sol? solar. 365 dias solar, né? Por que, tia? Por causa do calendário da Por que não pode ser baseado na Lua? Não, pode ser, Giovana, mas o nosso não é. O nosso é Por quê? baseado no Sol. Porque lá atrás, Porque a alguém gente está em colocou... órbita do Sol. Você quer ver? Porque quando a gente olha pro Sol, a gente não consegue olhar que nossos olhos ardem. Não, tem nada a ver com isso, não. Quer ver? Olha aqui para mim. Olha aqui. Outro calendário importante na história da humanidade é o juliano, desenvolvido pelo Júlio César, imperador romano, quando? Primeiro antes de Cristo, com base no movimento de translação da Terra, que vai formar as estações do ano. O nosso calendário, ele é medido com base no nascimento de Cristo. Ele foi criado pelo Gregório XIII, ele era papa. Quando? No século XVI. Ele veio para substituir esse aqui. Ele se baseia na orientação do Sol, com 365 dias e 6 horas. Assim, a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, com 365 dias. Tá? Então, nosso ano é baseado no ano, no relógio, no ciclo do Sol. Pronto. Vamos lá. Quem vai começar a leitura agora mesmo vai ser o Davi. Davi, vamos falar de outras formas de medir o tempo, vamos falar dos povos indígenas da Amazônia e o tempo. Pode começar. Outras formas de medir o tempo. Os povos indígenas da Amazônia e o tempo. Cada povo indígena traz consigo uma noção diferente em relação ao tempo. Alguns povos indígenas, como os que vivem no Alto Xingu, medem a passagem do tempo a partir dos períodos de cheias e secas dos rios, que são determinados pelos períodos mais chuvosos ou de maior estiagem, respectivamente. As principais razões para medirem o tempo são o plantio, a colheita, as épocas mais fartas para a caça e pesca e a realização de seus rituais sagrados. Então, vamos ver. Eles marcam de acordo com a natureza. Quando tem muita chuva, começou o período da chuva. Começou o período da seca. Agora é época que nós vamos ter muito peixe. Agora é época de colher, nós vamos ter muita fartura. Eles não estão preocupados se tem ano bissexto, se é solar, se é lunar, se é os dois juntos. Eles estão preocupados com a sobrevivência. Como eles vão fazer para plantar, como eles vão fazer para colher, quando é que podem pescar sem interferir na natureza e não atrapalhar o processo de criação dos peixes, que a gente fala a piracema, né? Então, tudo isso é sobrevivência deles. Vamos lá. Por favor, Giovana, continue aqui. Adaptação do calendário tradicional dos povos do Parque Indígena do Xingu ao calendário gregoriano, demonstrando as melhores épocas para o plantio, colheita, pesca e rituais naquela região. Então, nós temos aqui, olha, janeiro, fevereiro, então vai mostrando o que tem, olha, o milho, o peixe, o abacaxi, né? Aqui, eu não sei distinguir o que é isso aqui. Pescaria. Depois aqui, época de poder cortar alguma árvore, caso necessite. Aqui vamos ter o quê? O que tem aqui? Vira o livro aí. É o tempo da gaivota. Aí depois nós vamos ter a tartaruga vai botar os ovos e assim sucessivamente, Época de muito sol, época de muita chuva. Então, é a própria sobrevivência.
Pode continuar, Giovana. Pensando sobre, os indígenas lutam por suas terras e pela manutenção de suas culturas desde a chegada dos europeus. De que modo você acha que a vida desses povos se transformou? Considere para sua reflexão, não apenas as pessoas, mas também as transformações que ocorreram no meio ambiente. De que maneira mudanças como essas podem afetar as nossas vidas e as dos indígenas? Reflita sobre essas questões e compartilhe o que você pensou com seu professor e Vejam seus bem. colegas. Eu quero fazer perguntas aqui. Eu gostaria que vocês levantassem a mão e participassem da minha aula. A minha aula é participativa. Quando é que começa? Onde que está o Álvaro? Álvaro, apareça. Onde está a Isabela Oliveira? Onde está a Natália? Onde está o Felipe? Eu quero todo mundo na minha sala. Tia, minha câmera travou, não tem como ligar. Tá, então vamos ver aqui. Quando é Eu tô aqui, tia. tá mesmo, desculpa. Quando é que começa o desmatamento no Brasil? Quando que começou? Quando os europeus chegaram, Quando os europeus chegaram. Que eles começaram a fazer o quê, Isabelle? tirar o pau-brasil Tirar para o vender lá na Europa. para levar para a Europa, para moer, para virar tinta, para fazer barco e tudo mais. Então, não é de hoje que há o desmatamento no Brasil. Quando os índios estavam aqui, que eles nem se chamavam índios, não tinha desmatamento. O índio cortava a árvore, cortava só as necessárias para a sobrevivência dele, para ajudar a fazer a oca, para ajudar a fazer as canoas, para ajudar a fazer alguma pinguela. O que é pinguela? É uma pontezinha de um lugar para o outro. Então, o índio, ele cortava a árvore, mas somente quando necessário. Ele não explorava, ele nem sabia o que era dinheiro. Então, não tinha exploração. Agora, nós estamos com outro problema que está na mídia esses dias. Nós estamos em pandemia por causa do vírus coronavírus, né? E nós sabemos que a floresta, todas elas, as florestas no plural, guardam vírus. As florestas guardam vírus. Os animais silvestres, por exemplo, a onça, os macacos e todos os animais que moram na floresta vivem e sobrevivem no meio desses vírus. Agora, como estão tirando grande parte das florestas, não só do Brasil, mas no mundo, muitos outros vírus virão à tona e vão nos contaminar. Então, essa já é uma outra preocupação para os governantes a partir de agora. Como vão fazer para proibir, para diminuir o desmatamento, para ver se não há esse tipo de problema conosco. Oi, Giovana. Fala, Giovana, estou esperando. Ah, Tati, desculpa. Dizem que o coronavírus não afetava as crianças, tipo, as crianças pegavam, só que ela não reagia. Agora tá tendo uma doença só nas crianças, que se ela pega corona, ela não consegue andar direito, ela passa muito mal, ela não sai da cama. Não. Então, o melhor é a gente ficar quietinho dentro de casa e se prevenir, né? O melhor é se guardar. Então, nós sabemos que nós temos que preservar o meio ambiente, preservar para o futuro, preservar para nós mesmos e para evitar maiores problemas. Tá? Não só os índios têm que preservar, nós também temos. Aliás, a população branca é quantas vezes maior do que a indígena no Brasil hoje? Continua para mim, por favor, Juliana, calendário maia.
Calendário Maia. Os maias eram uma civilização que viveu na região da América Central. Eles entendiam o tempo de forma cíclica, ou seja, não existia início e fim, mas a ideia de continuidade